conseguiram vencer Estevão na pregação ou na verdade. O que eles fizeram? Olha, se a gente não consegue vencer ele com a verdade, bora inventar mentira dele, assim nós derruba. O que eles fizeram? Arrumaram falsas testemunhas contra Estevão, que diziam: olha, esse homem ali está falando mal da nossa lei, esse homem ali, ele é hipócrita, esse homem ali, ele está blasfemando contra a nossa lei, porque ele seria o homem que disse que destruiria o nosso templo, ele seria o homem que diz que a lei não provém de Deus. Mas quando eles tentaram calar Estevão através de uma falsa pregação, Estevão não se calou, Estevão continuou pregando. Porque não é o mundo que vai nos calar, amados irmãos, porque não é circunstância que podem nos calar, porque não é simplesmente uma provaçãozinha que vai calar o povo de Deus, porque aquele que está conosco é maior, porque aquele que está a nos capacitar é bem maior, como Paulo escreveu: maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Eles tentaram calar Estevão, mas Estevão continuou pregando. A dor pode tentar te parar, mas tu vai continuar falando da palavra. As circunstâncias podem estar contrárias, mas tu não pode se calar. Porque quem sabe através da palavra que você falar, seja uma simples palavra: olha, Jesus Cristo é transformador, Jesus Cristo salva, liberta. Quem sabe não é através dessa palavra que Deus quer salvar uma vida. Quem sabe não é através de um simples sermão seu, de uma simples palavra sua, que Deus vai trazer novamente uma pessoa para o seu reino. É por isso que não podemos nos calar, amados irmãos. E quando aqueles homens tentaram calar Estevão com a mentira, ele continuou falando a verdade, ele continuou testificando da verdade de Cristo Jesus. Então o que eles estão dizendo sobre mim? O que eles estão dizendo sobre mim? Olha, você está mentindo, você está dizendo que a lei não é do Senhor, você está dizendo que o templo não é do Senhor. Aí Estevão começa a pregar no capítulo 7. Eu não vou falar sobre a pregação de Estevão, porque é uma pregação pouco extensa, amados irmãos. Mas o que Estevão traz através de sua pregação não são tocinhos para aqueles que estavam inventando mentiras para ele, contra ele. Não são alisamento de cabelo. Estevão não alisava muito, amados irmãos. Estevão começou a pregar a verdade, porque a verdade dói, mas Deus prefere nos ferir do que nos perder. Louvado seja o nome de Jesus. Então Estevão começa a pregar lá dos patriarcas até chegar no povo de Israel. Então o que Estevão estava querendo pregar? O que Estevão estava querendo repassar através de sua pregação? Como eles estavam dizendo que a adoração era só no templo, que só dava para servir a Deus no templo, Estevão começa a falar: olha, não é bem assim não. Deus não abençoa só dentro deste templo não, porque lá no passado os patriarcas foram abençoados e nem existia templo ainda. Porque lá no passado Abraão, Isaac e Jacó eram abençoados e nem nessa terra eles estavam pisando ainda, eles ainda estavam na Palestina. Então não é ambiente que vai te separar da graça de Deus. Então não é onde você está posto que vai determinar se você é servo de Cristo ou não. É aquilo que você decidir para a sua vida. É a escolha que você decidir fazer. E ele começa falando: eles diziam: tu está pregando falsamente, porque é somente por a lei que somos justificados. Olha, aí Estevão começa a dizer: olha, não é só pela lei não, porque quando Israel recebeu a lei, eles estavam com a posse da lei, mas eles continuaram pecando contra o Senhor. Não é através da lei que somos justificados, é através da graça de Jesus. Estevão começa a pregar calando a boca de mentirosos, amados irmãos, porque é para isso que serve a igreja do Senhor, para confrontar as mentiras desse mundo. Podem te caluniar, podem até falar mal de você, podem inventar mentiras contra você,
não deixe de levar a verdade na sua vida. Não deixe de pregar a verdade, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde você quer chegar, amado irmão Davi? Onde é que você está querendo chegar? Eu quero dizer que o Espírito do Senhor capacita pessoas para ministrarem a sua palavra. Vemos que Estevão era um homem preparado. Vemos que Estevão pregava com um espírito que era impressionante. Ele pregava e não conseguiam rebater ele. Mas para ele pregar dessa forma, ele não simplesmente foi até ali e começou a falar: não, amados irmãos. Ele primeiro tinha sido cheio do Espírito Santo para começar a falar do nome do Senhor Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o ministério de Estevão. Estevão estava pregando. Estevão estava falando da palavra de Deus, mas Estevão não foi levantado de qualquer forma. Estevão não começou a falar de qualquer forma, não. Em primeiro lugar, ele começou a pregar, ele começou a falar da palavra de Deus, porque no capítulo 6, lá no verso 3, ele foi levantado pela igreja. Foi a igreja que o levantou. Foi através da igreja que ele foi levantado para falar do nome de Jesus. Estevão só começou a pregar porque ele tinha comunhão com a igreja do Senhor. Estevão só tinha sabedoria na palavra porque ele tinha comunhão com o povo que Deus constituiu nessa terra. Então, se queremos falar da palavra do Senhor, se queremos ser um instrumento do Senhor nesta terra, pregando para salvar almas, assim como um dia pregaram para nós, a nossa alma foi trazida novamente para Cristo, temos que ter comunhão com a igreja do Senhor, porque não conseguiremos receber as bênçãos que o Senhor tem preparado se não estivermos em comunhão com a sua igreja, porque todas as promessas do Senhor, há promessas particulares, sim, há promessas particulares, mas a promessa da vida eterna é para a igreja. Se a gente não faz parte da igreja, a gente não pode ver a face do nosso rei. E a igreja levantou aquele homem, mas a igreja só levantou aquele homem porque seguiu alguns requisitos. Por que a igreja levantou aqueles homens? Aqui no versículo de número 3: escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não era qualquer um, amados irmãos, que a igreja estava levantando. Não era qualquer um que ia começar a pregar o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, tinha que ter boa reputação. Amados irmãos, eu queria perguntar nessa noite: será que estamos levando a palavra de Cristo como ela deve ser levada? Será que estamos dando testemunho de Jesus nessa terra, como Ele nos ensinou? Amados irmãos, nós somos representantes de Deus na terra. Isso significa que através de nós, olhando para nós, o mundo tem que enxergar a Cristo. Nós somos conhecidos como os cristãos. E o que é um cristão? É um seguidor de Cristo. Procuramos viver como Cristo viveu. Amados irmãos, o que eu queria dizer é que é claro que o mundo falará de nós. É claro que a gente vai ser perseguido. Mas se a gente for perseguido, biblicamente tem que ser por causa da palavra. Se o mundo nos persegue porque a gente dá mau testemunho, o erro não está no mundo, está em nós. Se o mundo está falando mal de nós porque a gente está em pecado, porque a gente está levando o nome de Jesus de qualquer forma, a gente tem que se consertar diante dele. Em segundo lugar, amados irmãos, ele era cheio de sabedoria. Aleluia, ele era cheio de sabedoria.
sabedoria. Amados irmãos, se a gente não tiver sabedoria de Deus, a gente não vai conseguir entender a palavra dele. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E falar sobre sabedoria, como é que a gente pode obter sabedoria? Irmãos, falando de sabedoria, eu não poderia deixar de lembrar de Salomão, cujo biblicamente foi o homem mais sábio da terra. Aí eu pergunto, Salomão, como foi que você obteve sabedoria? Foi através da oração. Salomão, como é que você se achou sábio diante de Deus? Foi porque eu orei ao Senhor, foi porque eu me dediquei a falar com Ele. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10 diz, Salomão falando com o Senhor, Senhor, dá-me agora sabedoria e conhecimento para julgar este povo. Amados irmãos, se a gente não tiver comunhão com a igreja, se a gente não tiver uma vida de intimidade com Deus, a gente não pode ter firmeza em nosso ministério. A gente não pode ter um ministério cristocêntrico se a gente não tem intimidade com Cristo em quem pregamos. Temos que ter uma vida de oração perante o Senhor. Temos que buscar sabedoria no Senhor para pregar a sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para que é que serve a sabedoria, Salomão? Provérbios capítulo 18, verso 15. A sabedoria é para você aprender a buscar o conhecimento. Você é sábio se você busca o conhecimento de Deus. Olha o que Salomão escreve: o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Aleluia! Se você quer ser considerado sábio diante de Deus, então busca conhecimento na palavra. Se você quer ser considerado um ministro de Deus na terra, então começa a dedicar mais tempo à palavra de Deus. Então começa a abrir mais a sua Bíblia para ler. Então começa a ter mais comunhão com a palavra de Jesus, porque ele diz: aquele que me ama, ama também as minhas palavras, e aquele que não ama as minhas palavras não me ama. Aí no Davi, eu chego na igreja, eu rasgo a garganta dando glória a Deus, mas se não ler a palavra não serve de nada. Aí Davi, mas eu chego aqui, eu sou cheio do Espírito, mas se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, é hipocrisia, porque o amor de Deus só vai estar em você se a palavra do Senhor permanecer no seu cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quem é sábio é mais o que, Salomão? Quem é sábio tem a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Você não vai ser considerado sábio diante de Deus, nem diante da igreja, se você não tiver temor à palavra do Senhor. E o que é temer a Deus? Provérbios diz: fugir do maligno. Provérbios diz: fugir do maligno, fugir da aparência do mal, como Paulo escreve. Ele diz: se você temer a Deus, você vai aprender a se esquivar do mal. Se você temer a Deus, você vai aprender que o Evangelho é puro. Se você temer a Deus, você vai aprender que a palavra não pode ser levada de qualquer maneira. Se você temer a Deus, você sabe que não é de qualquer jeito que a gente vai chegar lá no céu para ver a face do Criador. Temos que aprender a temer a Deus a cada dia da nossa vida, amados irmãos. E mais uma. Provérbios capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma sábio é. Aleluia, aleluia. O que Jesus nos mandou fazer? Pregar o Evangelho. E por que pregar o Evangelho? Para que a alma seja reconciliada com o Pai. Aleluia. Então, se a gente pregar a palavra, se a gente correr atrás de almas que estão perdidas neste mundo, se a gente começar a se dedicar ao Senhor para que essa palavra que nos alcançou venha alcançar mais pessoas, a gente vai ser considerado sábio diante de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, amados irmãos, ele era cheio do Espírito Santo. Por que eles não conseguiam calar Estevão? Porque não resistiam ao Espírito com que pregava. Por que eles não conseguiam contrariar Estevão? Porque eles não conseguiam resistir ao Espírito que estava em Estevão. Por que Estevão foi levantado pela igreja? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Porque Estevão podia pregar a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo o tinha capacitado, amados irmãos, para pregar a palavra do Senhor Jesus, para a nossa palavra gerar frutos para o reino de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo. E como é que faz para buscar o Espírito Santo? Jesus ensinou lá em Lucas, capítulo de número 11: batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Aí tem pessoas que pegam esse texto e falam: ah, mas isso aí então é só eu buscar que Deus vai derramar bênção sobre mim, é só eu buscar que o Senhor vai me abençoar, vai dar certo eu comprar um carro. Não, amados irmãos, ele conclui lá no verso mais à frente: se vós que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ah, irmão, eu quero ser cheio do Espírito Santo, então busca mais nas madrugadas. Ah, irmão, eu quero ser cheio desse Espírito Santo, então começa a orar mais, se humilha mais na presença do Senhor, glorifica mais a Ele na casa dele, se dedica mais a buscar almas para o reino dele, começa a orar. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este homem, ele tinha um ministério impactante, porque ele dava bom testemunho da palavra, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha um ministério impactante. E nesse ministério impactante, logo após a sua pregação, vemos lá no capítulo de número, lá no verso mais ou menos, no verso 54, que depois que ele pregou, o que eles fizeram? Vamos matar. Pode matar que ele está falando demais. Pode derrubar que ele está falando demais. Pode colocar ele no chão que ele no chão vai parar de falar. Vamos perseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por que Estevão tinha um ministério impactante? Porque o foco dele não estava aqui na terra. O foco dele estava em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele não olhava para as circunstâncias terrenas, ele olhava para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no verso de número 51, no verso 55 do capítulo 7, amados irmãos, isto é impactante, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus. Sabe por que Estevão não calava a sua boca? Porque ele não estava olhando para as circunstâncias terrenas, porque ele não estava olhando para quem perseguia ele, ele mantinha o foco dele nos céus. Ah, Estevão, mas está todo mundo com a pedra na mão, Estevão, vamos já te apedrejar. Mas eu estou olhando para o céu. Aleluia. Ah, Estevão, mas daqui a pouco vão te apedrejar, tu vai morrer. Aleluia. Mas eu acho que Estevão lembrou-se daquela palavra que Jesus tinha pregado: aquele que perder a sua vida por amor a mim terá com ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, tu não está olhando. Eu sei que eles estão tentando me apedrejar, mas o meu foco não está aqui embaixo, o meu foco está lá em cima. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aleluia. Aí eu lembro também do ministério de Paulo, amados irmãos. Paulo, mas você não está olhando, ele já está com o machado na mão. Aleluia. Mas aí Paulo olha e diz: mas eu não estou nem aí para isso. Mas eu não ligo se eles me matarem, porque viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é lucro.
morte em minha vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Ah, Paulo, mas tu não está vendo, eles vão te matar. Mas eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, aleluia! Fique de pé, amados irmãos, para finalizarmos. Fique de pé. Eu sei que somos perseguidos, mas a palavra de Deus nos garante vitória neste mundo. Eu sei que é difícil levar o nome de Jesus, mas você tem que ter fé e coragem para enfrentar as circunstâncias, porque a nossa maior promessa não é nessa vida presente, a nossa maior promessa é no reino de glória juntamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, querido Senhor. Aleluia! Se conecte ao céu neste momento, amado Deus. Senhor, venha, amado Senhor, vem nos dar firmeza em nosso ministério, vem nos encher com Teu Espírito Santo, vem nos capacitar, Senhor, para que essa palavra que nos alcançou venha alcançar mais vidas. Senhor Jesus, sei que somos falhos, Senhor, sei que somos fracos, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor Jesus, a vida aqui embaixo é difícil, mas cremos que um dia o Senhor voltará, como o Senhor prometeu. Aqueles que estavam presentes quando Jesus ia subindo, os anjos falavam: por que vocês estão temendo? O mesmo que viste subir da mesma forma que ele subiu, um dia também ele descerá. E Jesus diz: eu não vou descer para fazer qualquer coisa, eu vou descer para buscar aqueles que guardaram a minha palavra. Aleluia! E como é que a gente consegue ser justificado sendo pecador, amados irmãos? É somente em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus. É somente através da palavra do Senhor. É somente através da cruz que chegamos até Jesus. Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, te agradeço pelo culto dessa noite, Senhor. Te agradeço, Senhor, por nos trazer aqui em paz, meu Pai. Te agradeço por se fazer presente em nosso meio. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor, ter edificado a nossa vida. Te agradeço por cada louvor cantado a Ti, meu Pai. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez está falando, Senhor, da Tua palavra, está falando, Senhor, do Teu amor, Senhor, está adorando, Senhor, o Teu nome, meu Pai, porque não há dádiva maior do que estar em Ti, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e agradecemos, Senhor, por esta noite, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Irmão Jaqueline vai apresentar a tabela. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Cumprimentar todos na paz do Senhor, amém? Consagração do tempo, quarta-feira às 7 horas da manhã, e grupo familiar na casa da Irmã Maria, liderado por pastor Giovanni. Quinta, círculo de oração às 7 horas. Sexta, Santa Ceia do Senhor. E domingo, culto público, o irmão Valério dirigente e pregador, o pastor Giovanni. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Irmão, a gente fica muito feliz com a sua visita, você volte sempre, você com prazer de estar aqui nos visitando, seja primeiros de mim, estamos felizes e fica à vontade, irmão. Ficamos de pé ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma tua presença, Senhor. Oh, Jesus, nos guarda essa semana, Senhor, que o Senhor vai fazer uma semana maravilhosa, guardando nosso trabalho, nossos lares. O Senhor pode fazer aquilo que nós não conseguimos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos usa como canal de bênção, Jesus, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Senhor, vamos fortalecer o nosso ministério, vamos engrandecer, fazer aquilo que não é de nós, mas sim do Senhor, em nome de Jesus. Oh, Jesus, repreenda aquilo que não te agrada das nossas vidas, Senhor. Faz nós, Jesus, nova criatura, Jesus, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Jesus, todos os irmãos que estão aqui e aqueles que não vieram, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece na tua casa, Pai, em nome de Jesus, com uma sabedoria, Senhor. Assim te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. As palmas do Senhor.